assim, pastor, você fica com homem de jeito nenhum. Ai, você é preconceituoso. Não, não é o meu gosto. Não fique, eu aprendi a amar uma mulher. Eu aprendi, foi isso que eu falei lá no debate. Eu aprendi botar a boca nos seios. Caçamba! Ô, pastor. Deixa ele responder. Deixa eu falar, eu aprendi transar com uma mulher. Você sabe o que é um ex-gay, um ex-travesti, uma bicha que botava o bilau debaixo das nádegas, que escondia os ovos, o saco dentro de calcinha. Aí você vê aquela bicha lá do rabão, hoje pegando uma mulher, beijando na boca, amando uma mulher. Aí você não quer que eu grite isso pros quatro cantos do mundo? Pastor nojento, pastor bocudo, pastor destemperado. Eu sou pastor, diabo. Você querendo ou não. Eu era gay, eu era travesti. Eu chorava, 14 anos, varão. Eu no meio fio chorando por amor a um cara. Pedindo a Deus pra tirar a minha vida. Eu, com 14 anos, isso é muito sério, a gente brinca porque eu levo isso pra brincadeira. Eu amo o Fábio, sei que ele é um homem de Deus, sempre foi um homem de Deus, mas é muito grave você ver uma criança de 8 anos falar pra você, eu não sou homem, eu não nasci assim, eu tô no corpo errado, me ajuda. E minha mãe não entendia nada, porque a vida da minha mãe era banda, um lar destruturado, um lar de prostituição, adultério, lascívia. Era cigarro, era bebida, só não tinha droga na minha família. Mas depois passou a ter. Então eu levando tapa na cara, Zé Luiz tinha um personagem do Miguel Falabella na novela Mico Preto, Zé Luiz. Então era calceia de couro, que era o Tom Cavalcante, cuecão de couro. Então é uma zombaria. Cuecão de couro! E olha lá o delicado, florzinha, pá! Já foi chamado também de cowboy quando surgiu aquela música? Oh, cowboy! Não, acho que eu já era crente, graças a Deus. E agora eu ainda tenho que enfrentar o preconceito da igreja. Da igreja, será? É mesmo? Sei lá, se não pula fora, se não dá os seus pulos do gato, não vai pras montanhas pra pegação, não transa com homens, não paga garoto de programa pra ficar com a mulher dele? Porque essas pessoas malvadas, elas vão estar sempre inflamando em cima da gente. Aí você imagina, é um pastor manso, como a gente tava comentando e brincando, imagine um pastor banana, que aguenta tudo, que ouve de tudo, caladinho. Eu sou do quem cala consente. Eu sou do quem cala consente. Se um podcast, uma pessoa vai pra rede social falar, eu vi o Flávio com um cara, eu falei, prova. Eu te vi marcar encontro com outro homem ou outra mulher. Prova, demônio. Prova, diabo, porque quem mente é o diabo. Não é verdade, pastor? Quem engana é o diabo. Quem duvida é o diabo. Será que você não vai ficar inteligente igual Deus? Que você não será igual a Deus? Quem tem orgulho é o diabo. Ô pastor, deixa eu continuar na pergunta que eu estava fazendo. Pode continuar antes. aqui, que nós vamos até meia-noite. O senhor não tem medo igual o apóstolo Paulo? Ele disse não bem tenho. assim, ó, calma aí, pastor, deixa eu formular a pergunta. Igual o apóstolo Paulo, ele falou bem assim, ó, eu me esmurro todos os dias para que eu não caia em contradição com aquilo que eu prego em palavras com as minhas atitudes. Não estou dizendo, o senhor é muito ferrenho contra os erros, contra os pecados, e precisamos ser radical. Mas a forma como o senhor transmite, como o senhor fala isso, em algum momento não bate aquele receio de uma hora ou outra tropeçar com seus pés e acabar caindo em contradição com as suas palavras? E eu vou te responder com todo carinho, amor. Fiz isso 10 anos. Fui muito bem preparado para isso, para cair e levantar. E expor toda a verdade nas redes sociais. Quando eu vim para as redes sociais, um dos primeiros podcasts que eu fiz foi com o Caio Modesto, pregando as escrituras. E quando eu contei pro Fábio que eu caí com homens na igreja, eu estava na igreja. E eu caí com homens e mulheres e na droga. Ele falou, ué, então você não estava na igreja? Eu estava na igreja. Quem diz que quem está na igreja não cai? Quem te disse que quem está na... Eles só não contam. Eles só não falam. Eu preguei em igreja e vi homens clientes que saíam com travesti na rua. Eu preguei em igrejas e sei que o pastor é adúltero. Ele só não fala. Ele fala alabachuriandalamanaya.
Não precisa falar o mistério de Deus. Precisa. É porque o Espírito Santo habita em quem está em adultério? Não, é porque acaba banalizando o movimento pentecostal. A gente porque eles imitam as línguas. Eu nunca fui contra línguas estranhas. Eu nunca fui contra os dons. Eu fui contra gente safada, sem vergonha, mau caráter, ladrão, bandido, adúltero. E essa turminha do amor dizer que é pastor. Que é ladrão, não é pastor. Não existe pastor ladrão. Existe ladrão querendo ser pastor, bandido querendo ser pastor, gay querendo ser pastor, lésbica querendo ser pastor, drag queen. Não é, biblicamente não é. Biblicamente não é. E o debate não foi ao ar porque eu estava exatamente com um rapaz na minha frente que se diz pastor. Eu falei, isso é um absurdo. Você não é pastor. E nem você é, porque você é um gay enrustido. Não, mas se você é pastor gay, eu não posso ser um pastor gay enrustido? Eu posso ser. Biblicamente, não. Ô pastor, então, dentro de tudo que o senhor está falando aqui, a Igreja Católica ela está mais coerente do que a Igreja Evangélica. A evangélica virou escárnio. É claro que... A Igreja Evangélica virou motivo de chacota. Só concluindo aqui o raciocínio, porque dentro da Igreja Católica, o Papa abençoou os padres que têm afeto pela pessoa do mesmo sexo, porém, o padre não pode casar. Ele não pode ter relação sexual com ninguém. Ou seja, ele está praticamente entregue apenas o serviço sacerdócio. Só isso. Então ele não pode. Agora, na igreja evangélica, não generalizando, porque essas igrejas elas são dependentes, elas não fazem parte de nenhuma convenção, pastor gay? De nenhuma convenção ou de nenhuma instituição séria. Essas igrejas elas vêm como independentes através de alguém, entre aspas, né, que se frustrou na igreja tradicional e vem e abre a igreja chamada de inclusiva. Ou seja, se não... Os padres, entendeu? Os Vaticano abençoou apenas aqueles que sente o desejo, mas não praticam. Não pratica porque não pode casar, o padre não casa, né? Mas na igreja evangélica, os casais... Existem casais homossexuais que são chamados de pastores e estão na liderança de uma igreja. Então, ou seja, a igreja evangélica está mais banalizada dentro dessa questão do que a igreja católica. E sem falar que, cadê... Quem fundou a igreja evangélica? Quem é a maior autoridade da igreja evangélica? Quem é a mãe ou o pai da igreja evangélica? Da igreja católica é o Papa, que a gente sabe que é uma besta também. Porque a igreja católica é a prostituta, é a Babilônia, e a igreja evangélica é o que mesmo? Já que eu vivi em igreja católica a minha vida toda e posso afirmar para você com toda certeza, sem medo de pecar. E você vai pro inferno por estar falando. Vou não, que eu sei o que eu tô falando. 90% dos padres são gays. Rapaz. E a maioria mexe com jovens e com crianças. 90%. Não pode ficar com mulher, mas pode ficar com homem escondido. E quando descobrir, manda para outro país, para ninguém saber. Abafa. Esse Papa novo agora abafou o maior escândalo de pedofilia do mundo. Esse Papa novo. Leão Cão, não sei dos canta. É o Leão 14. Leão, devia ser Lobo 14. Porque Leão é Jesus, Leão da tribo de Judá. Esse rato que colocaram lá, porque está chegando no fim. A Igreja Católica é... Salientando que a opinião do nosso convidado não reflete na opinião do Eu Acredito. Não, mas isso não é só opinião, isso é Bíblia. E ele não tem nada a ver com isso, eu respondo pelo que você pensar ou achar. Não estou aqui escondendo os erros da igreja evangélica. Cadê os grandes líderes da igreja evangélica? Hein, Silas Malafaia? Tu é a maior língua da igreja evangélica. Tu tá deixando igrejas gay por quê? E você, vamos falar do nosso... Não, mas o pastor Silas Malafaia... Ele não tem nada a ver com isso? Não tem um controle disso, ele não. Ele só se mete na vida dos crentes. Deixa eu falar um negócio. O senhor citou o pastor Silas Malafaia. Vamos citar todos agora. O pastor deixa eu falar um negócio pro senhor. O pastor Silas Malafaia foi o primeiro a vir em rede nacional antes do movimento dessas igrejas inclusivas, falando pra igreja tomar cuidado com esses movimentos que estavam por vir. Antes de tudo. Então, assim, o senhor cobrou dele, mas porque ele é a maior autoridade, é a que eu mais respeito. Não, mas o senhor cobrou dele, mas o pastor Silas Malafaia sempre se posicionou a respeito disso. Mas e na lei? Mas na lei,
O Mas pastor ele- Silas é pastor de Na- igreja. tá, ele então- Ele não tem controle ele não é, sobre Ele não outras tem. igrejas. Isso eu imagino, eu não tô aqui ele não é atacando o legislador, Silas. então refaz a sua fala a respeito do Não, pastor não vou Silas. refazer nada. Não, Ô, você Fábio, tem que refazer. ô, Fábio, Se o peraí, senhor- peraí. se o senhor- Oh, Ô, Fábio, meu Deus o do pastor céu. Silas, ele tem controle sobre as igrejas da ADVEC. Só. Agora, se eu for lá e abrir a minha igreja ali, ele não tem controle sobre Não, mim. Tem e outra como nem coisa- ele Igual não tem a como nem me Madureira, rechaçar igual a pela Belém. Não, mesma e coisa. outra Entendeu? coisa, o pastor Silas, ele é um apologeta, ele Sim, sempre é um sim, ele defensor tá da sempre- fé. ele Eu tá sempre sei, colocando. não Então, tô mas dizendo que não é. Não, mas o senhor Pera. falou aí agora. Pera, Fábio, você é treteiro, Fábio. Não, o você senhor- já Agora, quer... agora eu Não. concordo com ele. Você Não, tem que não, refazer essa sua não, tem que fala. refazer. Pera. Porque o senhor pegou pesado Vamos de refazer cima a fala. de alguém que já Sim. fez a defesa. Pastor Silas Malafaia, você tem minha admiração, eu amo sua vida. Cadê o senhor, junto com todos os líderes das maiores igrejas do Brasil, junto com os deputados e a bancada evangélica que tenho muita estimação, pastor Sóstenes, pastor Marcos Feliciano, que eu briguei, que eu escolha bem no vídeo, mas não deixei de amar. Não deixei de amar o pastor Marcos Feliciano, eu só tô com muita raiva dele. Mas vocês, os maiores líderes da igreja hoje, a igreja dos Gideões, Ângelo Galvão, Eliseu Rodrigues, falar só de pastor de verdade. Não bota Leonardo Salles no meio, não. Só de pastor de verdade. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer nada para fechar as igrejas inclusivas? Mas não pode, pastor. Mas igreja inclusiva não é bíblica. Não, mas eles não podem fazer a democracia. E a igreja católica pode? O Estado é laico. Cadê Aí- a igreja católica gay? Não, o Estado é laico. Não precisa, porque lá eles já tem. Todo mundo é- Já aceitam. Já aceita, não precisa. permite. Mas o Estado é laico, não tem como fechar a igreja. Da mesma forma como não pode fechar outras religiões. Então Eu não podemos abrir uma Não, igreja não, só católica tem que Nossa Senhora gay. Não tem como, porque não A precisa. mãe de Deus não é gay. Não precisa. Só que só é gay Jesus e Deus. Mas o que o senhor tá falando, pastor? Eu tô não querendo entendendo. dizer que todo mundo é gay. Não, pera Não, aí, pastor. Eu não tenho condição de chegar lá na sua igreja hoje e fechar ela com qual autoridade seja que eu seja. A não ser que o senhor esteja hoje, né, fazendo alguma coisa que possa realmente abalar a sociedade. Mas hoje, na verdade, eu posso abrir a igreja tranquilamente e conduzir essa igreja do jeito que eu quiser. Não tem Dos nenhuma adúlteros, autoridade. dos Pastor, prostitutos. hoje tem Sim, igreja. Hoje podemos abrir. infelizmente. E a igreja é assim. católica não faz isso Pastor, porque lá dentro é só o que tem. Pastor, hoje tem igreja luciferiana. Tem, igreja Não do pode diabo, fechar. tem. Tem igreja Tem. do Exu. Não, eu não quis atacar o pastor Silas Não, Malafaia. mas pelo que o senhor tá falando aí, o senhor tá Eu só falando... queria cadê que ele esses fizesse pastores? alguma coisa. Não, o que eles podem fazer... Eu tô assim, pelo contrário, eu estou dedicando a ele a coragem, porque o Silas Malafaia, ele é o pastor mais corajoso do Brasil. Uma autoridade. É a maior autoridade evangélica do Brasil, é o pastor. Eu tenho ele como um embaixador. Eu sei, porque eu já frequentei, eu quase não vou mais. Eu frequentei muito a ADVEC, eu vou muito às igrejas, eu tive com ele, tirei foto, abracei ele, brinquei com ele. Ele estava fazendo campanhas e abrindo igreja em todo o Brasil, e ele abre mesmo, muitas igrejas. Então eu cobrei, eu tô pedindo, vai fazer alguma coisa, mas agora você já me explicou. O Estado é laico, não tem A como igreja fechar. evangélica não tem poder de parar uma igreja gay. Não tem. E a igreja católica tem. Parar o quê? Eles não vão parar porque a igreja católica é cheia de gay. Não, já tem, não precisa, porque Tem lá... igreja católica gay? Não porque o Vaticano precisa. é gay. Não precisa, porque os gays já frequentam lá e se sentem à vontade, porque não tem uma pregação não tem- que confronta isso. Léo, você que é católico. Não tem porque ele... Tem, você que é católico. Você que é gay também? Você pensou que ele ia falar outra coisa, né? Você pensou, hein, não? Léo, você que é católico. Ô, Léo, você que é católico. Os homossexuais frequentam a igreja católica e não existe, tipo... Normalmente. Mas há uma pregação contra a prática homossexual lá, hoje? Não há. E geralmente na igreja protestante tem. E é por isso que vem as igrejas evangélicas inclusivas, né? Mais liberais. Ou seja, porque o povo, os homossexuais querem ser evangélicos e não encontrou Não, deixa eu um entender, lugar... porque ficou parecendo que eu me perdi nas próprias palavras. Não foi isso que eu quis dizer. Deixa eu reformular a minha fala. Não, o senhor se perdeu nas suas palavras. Não ficou Já parecendo. falou, muita gente falou isso, É. agora eu quero me corrigir. Eu só queria saber... Eu falando pro senhor não adianta não. O senhor tem que ler os comentários. Os comentários têm mais moral do que tu. Porque você defende falso profeta. Então eu dou moral aqui aos comentários. Então vai, os créditos vai ao Clebson, Greendown,
E eu não. Não, você defende quem não presta. Então a gente Não, vai não ficar defendo. brigando aqui. Eu não defendo. Defende que a gente já brigou muito com isso. Eu não defendo, mas assim, o senhor se excedeu aqui mais uma vez agora. O senhor sempre se excede, mas o senhor se excedeu mais uma vez, responsabilizando pessoas que não são responsáveis pelos movimentos das igrejas inclusivas. Tem um católico no podcast, tem um monte. Então tá, a Igreja Católica. A Igreja Católica, a Igreja Católica não proíbe igrejas gay porque ela já prega, ou já prega não, ela não... Pastor Flávio, seria assim... A Igreja Católica não condena a homossexualidade? Na verdade, ela não prega um evangelho como é pregado nas Santo. igrejas, né? Na verdade, não, assim, não ó. é que é santo, ela não, aquele evangelho que constrange, de realmente ela fala, olha, a Bíblia diz que isso é pecado, Sim. né? Que se você quiser continuar firme com Cristo, você tem que deixar essas práticas, Sim. não fazer isso. Ela não faz essa pregação, né? É uma pregação mais pautada Na o quê? na ajuda. Dá licença aqui, emocional. deixa eu... Na caridade? Dá licença Sim, aqui. na Dá caridade, licença aqui. A gente no precisa, amor. Fala. precisa fazer, ser justos aqui. A Igreja Católica, na verdade, ela sempre foi conservadora. Sim. Mas do Papa Francisco para cá, eles começaram a dar bênção para casais homoafetivos. Mas antes Não. do Papa Francisco, Sim. a Igreja Católica era ferrenha contra casais homoafetivos, casais porque tem homossexuais. padre que prega contra o pecado. Eles sempre foram Tem os que conservadores. Mas o Papa Francisco foi o maior de todos os papas que deu bênção para esse progressismo. Então, a partir do Maior Papa, herege, então. a partir do Papa Francisco, muitos padres pararam de pregar. Eu Contra. tô enganado, Léo? Tô enganado? Papa A pararam partir de do pregar Papa, contra a partir vocês, do Léo? Papa Francisco foi que a maioria dos padres pararam de pregar contra a homossexualidade. A Regina Lanes por causa falou da que já bênção, tem né? missa gay. Por causa já da existe bênção do missa Papa. gay. Não foi isso? Por E causa da padre bênção. gay. Mais conservador, mais conservador. Então, assim, a gente precisa ser justo. A Igreja Católica sempre foi uma igreja que teve um enfrentamento contra essa ala ideológica. Mas, depois do Papa Francisco... E a minha intenção aqui... Após o Papa a minha Francisco... intenção, mesmo que eu não tenha conhecimento de toda essa área aí, de religiões, eu tenho conhecimento só de Jesus Cristo. Eu não quis atacar o pastor Silas Malafaia, não. Eu quis cobrar, pedir que, se fosse possível, se a igreja evangélica tivesse uma autoridade máxima... Foi isso que eu quis. Temos. Você entendeu eu Nós na hora. não temos Você um líder máximo, nacional. Nós não temos um né? líder máximo internacional, que o Papa é internacional. Mundial, né? Não, é porque... A decisão do Papa é lei. É que as pessoas E a da endeusam. evangélica não é. É que as pessoas endeusam o Papa. É em Deus. O Papa é endeusado. Por exemplo, esse novo Papa aí, o Leão XIV, ele criou um perfil no Instagram. Em 5 horas, ele tava com mais de 5 milhões de seguidores, pô. O cara é idolatrado. Vai trazer ele aqui? Se um dia ele quiser vir aqui... Mas são mais de 2 mil anos. Mas então, Então é isso. só Então fazendo me uma ressalva. perdoe, não tô perdido nas palavras, eu só quis uma autoridade. Pelo contrário, eu exaltei o conhecimento e a autoridade do Silas Malafaia, que é uma das pessoas que eu já me inspirei muitas vezes, e uma pessoa que eu confio, uma pessoa que faz a obra, eu vejo Deus na vida dele. Porém, eu quis dizer assim, cadê uma autoridade evangélica no país para proibir igrejas antibíblicas? Eu entendi a isso. sua fala. Eu entendi a sua fala. Tá faltando uma voz nessa nação que se levante. Não proibir porque não consegue. Mas venha a público, em rede nacional, falar contra essas bizarrices que está acontecendo. Sim. Ou seja, que não vai ter como fechar, proibir, mas alertar o povo. Pessoal, está tendo esse movimento de igreja inclusiva. Porque agora Isso é que uma doutrina você que vê, leva para o inferno, Você entendeu?